nome é Daniel Werneck, eu sou professor da Escola de Belas Artes da FMG e curador do FIC também. E eu jogo RPG desde, sei lá, uns 30 anos já. E quadrinhos também. Para mim as duas coisas sempre andaram muito juntas. Eu comprava nas mesmas lojas, andava com a mesma galera. E até hoje o RPG é muito presente no meu trabalho. Eu dou aula de roteiro, falando sobre RPG. Eu aprendi a escrever com RPG, aprendi a criar personagens, etc. Até hoje, todos esses elementos aparecem muito no meu trabalho. E é isso, na época, aqui em BH era muito difícil achar as coisas. Normalmente tinha leitura e uma outra loja que também trazia as coisas da Devir. E vinha tudo junto, a gente recebia os gibi importado, recebia o RPG da White Wolf, vinha tudo junto, era a mesma galera, e o pessoal ia nas mesmas festas também. Era tudo a mesma turma. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá. Eu vejo muito meus alunos, quando eu falo de RPG na aula, eles sempre falam que eles já ouviram falar, que eles queriam conhecer e tal, mas eles nunca jogaram muito pouco. Para eles RPG é computador, né? Tipo, sei lá, Zelda, essas coisas. Eles não estão acostumados com lápis e papel. Mas é bem útil, assim. Eu uso muito isso na aula, tanto para criar personagens, planejar histórias, criar universos ficcionais, etc. O RPG foi muito útil para mim e ainda é até hoje. Eu sou Ana Flávia, sou ilustradora, sou quadrinista, faço parte do estúdio Black Ink, né? E quando eu comecei a produzir quadrinhos, eu tive quadrinhos assim, né? Procurar uma produção mais artística voltada para criatividade, né? Eu tive um pouco de influência do RPG, porque na minha adolescência eu comecei a jogar D&D, comecei a jogar GURPS, jogava vampiro e lobisomem. Então nessa época além de tentar desenvolver as histórias dos meus personagens, eu gostava de criar e tentar desenvolver meus personagens visualmente. Então, pelo fato de eu ter um pouco de conhecimento de desenho, isso me fez querer estudar mais desenho para poder desenvolver minhas histórias. E isso me fez querer escrever minhas histórias, porque antes eu só desenhava, mas eu ainda ficava pensando assim, tipo, o que eu ia fazer com esses personagens? Então, a minha influência de jogar RPG com meus amigos e desenvolver histórias e rir e fazer algumas coisas que são meio que inusitadas me ajudou a desenvolver uma habilidade de escrever, né? Porque eu precisava fazer minhas campanhas. Quando eu comecei a mestrar RPG, eu precisava criar universos, criar mundos, né, para jogar com meus amigos. Então isso influenciou muito na minha criação, sabe? Eu imagino assim que o RPG, o quadrinho, a criatividade, tudo são mundos, universos que meio que se conectam de uma forma ou outra e acaba que influencia bastante nos processos criativos. Oi pessoal, eu sou o Paulo Teles Yonami, eu sou desenhista da House 137, autor de Midnight Witch. E nós estamos aqui no FIC, na mesa 42. E eu já jogo RPG há mais ou menos uns 15 ou 20 anos, eu jogo desde garoto. Eu comecei a minha experiência com RPG com um grupo que eu tinha perto da minha casa, nós jogávamos D&D, 3DT, Vampiro à Máscara. E cara, tem muita influência de RPG no meu trabalho, principalmente de storytelling, que eu pego muita referência de Mago Ascensão, com a questão das esferas, das tradições. E quando você lê a minha revista The Midnight Witch, que está aqui na nossa mesa, você vai poder conferir muitas das influências que nós temos, não apenas de RPG, mas também de séries como Doctor Who, quadrinhos como Hellboy, bandas de heavy metal, que também têm influências de RPG, como, por exemplo, coisas como obras literárias como J.R.R. Tolkien, Nárnia e muitos outros. Poxa, muito obrigado pelo esse tempo de vocês aí. E dá uma colada aqui com a gente na mesa 42 no FIC. Valeu! Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, tio Nitro do RPG, e hoje a convite do meu amigo X-Men, nós vamos falar um pouquinho da relação entre os quadrinhos e o RPG. Eu, na década de 90, eu cheguei a trabalhar com quadrinhos, até mesmo ilustrando quadrinhos, cheguei a trabalhar na revista Caliban, e fiz vários trabalhos de roteiros, de quadrinhos, assim. E ao mesmo tempo que eu jogo RPG e mestro RPG desde 86. Então, qual que seria essa relação entre quadrinhos e RPG? A relação é muito estreita, porque tanto quadrinhos quanto RPG trata-se de contar histórias, trata-se de criar personagens, de fazer arcos de personagens,
de ter reviravoltas. Então as duas artes são muito próximas, né? O quadrinho é muito mais antigo, o RPG veio bem depois, né? Veio na década de 70, mas a galera que criou o RPG, o Gary Gygax e o pessoal lá da TSR, eles eram uber nerds, e eles também liam bastante RPG, e tem muita influência de RPG. Tem muita influência de quadrinhos, liam muito quadrinho. E tem muita influência de quadrinho no D&D, por exemplo, na criação do D&D, principalmente que o D&D surgiu na época que começou a aparecer os quadrinhos do Roy Thomas, do Conan, por exemplo, que você vê claramente uma influência do Sword and Sorcery, a espada de feitiçaria, do Conan, né, dos quadrinhos do Conan e tudo. Você vê isso lá naqueles primórdios do D&D, né? Inclusive, uma das primeiras adaptações da TSR foi para o Conan. Tem o Conan da TSR adaptado tanto das histórias quanto dos quadrinhos, que é um Conan muito mais parecido com os quadrinhos, do jeito que o Roy Thomas recriou o Conan, né, para quadrinho, e usando os mapas até mesmo dos quadrinhos e tudo, para fazer essa primeira adaptação. Então, basicamente, eu gosto eu sempre, durante a minha vida como mestre de RPG, eu sempre tirei muita inspiração dos quadrinhos. Tanto quando eu mestro, né, RPG de fantasia, quanto eu mestro RPG de horror sobrenatural e tudo. Eu acho que todo mestre de Vampire, daqueles hardcore, é alucinado com Sandman, leu todos os livros do Neil Gaiman, e com certeza isso influencia no modo como ele lida com o horror sobrenatural, né? E por aí vai, tem vários tipos de relação. Existem RPGs de super-heróis, por exemplo, que foram baseados em quadrinhos. Você tem o GURP Supers, você tem o Mutantes e Malfeitores, Icons, você tem vários RPGs de super-heróis onde você pode jogar as aventuras que você lê nos quadrinhos. Tem RPGs independentes que simulam um quadrinho no jogo de RPG. Então essa ligação é muito grande. Na parte de ilustração, eu sei que existem vários artistas. Vou dar um exemplo aqui, que o meu amigo Márcio Fiorito, por exemplo. O Fiorito, ele começou fazendo ilustrações para RPG. Esse foi o começo dele. Ele começou fazendo ilustração. Cláudio Posas, que é um outro ilustrador, ele trabalha mais com RPG, famosão lá fora, brasileiro, virou para o Fiorito. Eu soube dessa história ontem, inclusive, aqui no FIC 2018. O Fiorito virou Fiorito e falou assim: Fiorito, você está desenhando bem, por que você não tenta o mercado de ilustração de RPG nos Estados Unidos? Isso era no começo do boom do D20 System. O Fiorito começou a fazer, começou a pegar trabalho e do RPG, ilustrando RPG, ele passou para os quadrinhos. Eu sei que o IG, que é também aqui de Belo Horizonte, foi um processo semelhante. Ele começou fazendo ilustração de RPG, pelo menos isso é que eu me lembro. E hoje é quadrinista, né? E todo grupo de RPG que tem sorte de ter um ilustrador, né, é muito legal. O ilustrador provavelmente vai ter sido influenciado pelos quadrinhos. E mais do que isso, agora eu estou lembrando aqui, eu já peguei vários quadrinhos, inclusive quadrinhos independentes brasileiros e do exterior, que foram criados que a história do quadrinho foi criada no RPG e depois foi transformada em quadrinho. A própria TSR, a TSR e depois a Wizard, eles publicaram quadrinhos de Dungeons and Dragons. Inclusive tem um antigo que teve uma série quase de 12 exemplares. Dá para achar na internet, se vocês quiserem ter curiosidade, né? A Wizard também publica muitos quadrinhos com base no RPG. Então eu acho que quadrinho e RPG tem tudo a ver. É muito legal. Se você só curte quadrinho, conheça o hobby do RPG. Tem vários, tem o meu canal, tem um monte de canal que tem todo o tutorial, tudo que você quiser saber, como é que começa a jogar. Hoje o pessoal está jogando online, via streaming, né? Então a turma que é fã de quadrinho aí, ó, tem um hobby que vai te ajudar até a melhorar a sua narrativa. O RPG transforma as pessoas em contadores de histórias. Qualquer pessoa se transforma num contador de história e aprende como contar história com RPG. Então fica aí a dica, o pessoal que trabalha com quadrinho, começa a jogar RPG, que seus quadrinhos vão ficar doidos demais. E é isso aí. Oi, gente, eu sou a Nanako Nagase, autora do Cão e a Maré,
quadrinista, autora de tirinhas, né? E eu jogo RPG. RPG, ele me aproximou muito dos meus amigos, né? E me incentivou a aumentar meus hábitos de estudo. Eu já lia bastante e o meu grupo de RPG sempre mudava de sistema constantemente. Então, eu tinha toda semana, né, antes da sessão, ter que estudar um sistema novo. Então, isso me influenciou a ler cada vez mais e virar praticamente uma bibliófila. Meu nome é Vitor Cafage, eu sou autor das graphics MSP da Turma da Mônica, junto com a minha irmã, Laços, Lições e Lembranças. Eu tenho também um personagem chamado Valente, que é publicado no Globo, são tirinhas, e é publicado também pela Panini, as coletâneas de tiras. O RPG faz parte da minha vida por muitos e muitos anos. Mestrar RPG é uma coisa que me ajudou bastante nessa parte de aprender a contar as minhas próprias histórias. E até diretamente também, o Valente ele é quase que uma autobiografia minha, então eu uso muitos desses anos de RPG que eu tive nas tirinhas de personagem, mostrando eles jogando mesmo na mesa, usando regras de RPG, aplicando elas no dia a dia dele, então é uma influência muito grande nos quadrinhos que eu faço. Olá, eu sou a Val Manelli, sou ilustradora, quadrinista e poeta. Trabalho sempre com temas femininos, fazendo uma interseção entre o quadrinho e a poesia. E, bom, me pediram para falar sobre a minha relação do RPG com o quadrinho e com o desenho. Eu jogava RPG quando eu comecei a jogar RPG mais ou menos na 5ª série, joguei até a 7ª, 8ª, com uma turma do meu colégio, que eram os meninos mais velhos. E eram os meninos metaleiros, e eram os mesmos meninos que gostavam de quadrinho, e eram os mesmos meninos que gostavam de desenho animado. E eu fui me aproximando cada vez mais desse mundo. Eu já desenhava, então eu era a pessoa que desenhava os personagens para os jogos. Eu era quem desenhava os cenários, quem desenhava as fichas. E, inclusive, a única menina, talvez por desenhar, que eles me tolerassem no jogo. E foi uma das coisas que me fez me apaixonar por contar histórias, por criar narrativas e também pelo desenho. Olá pessoal, eu sou o Matheus, sou conhecido como Matheus HQD. Trabalho como ilustrador freelancer, estou lançando minha revista aqui no FIC 2018. E pessoal, minha história com desenhos vem assim de muito tempo. Desde pequeno eu já ia desenhando, sempre gostei de desenhar, fazer essas coisas e nunca parei. Continuei investindo nisso, fiz alguns cursos. Sempre gostei dessa coisa de desenhos, filmes, animações, quadrinhos. E nesse estilo de coisa que eu gosto, eu comecei a criar um círculo social de amizades que gostava dessas coisas em comum também. Até que um dos meus amigos, que também gosta de todas essas coisas, me apresentou o RPG. A gente começou a jogar o D&D 5ª edição. Na verdade, a gente começou na 3ª edição ainda, 3.5. Ele começou a jogar, me falou que era muito legal. Conheci o jogo também, comecei a jogar, gostei. Hoje nós temos uma campanha de D&D 5ª edição. Foi aí que eu entrei nesse mundo. Conheci outros RPGs, conheci Vampiro, conheci o sistema mais 2D6 do Tio Nitro, conheci diversos sistemas, Tormenta, todo tipo de jogo. Eu sempre fui apaixonado com essa coisa de criar histórias. O RPG foi muito bom para poder criar histórias e criar junto com os meus amigos. E então esse círculo de amizades que eu tinha me levou a conhecer mais coisas da cultura nerd, mais coisas da cultura pop, e também me levou a conhecer RPG. O RPG começou a ter muita influência na minha vida, tanto pessoal como profissional. Tem alguns projetos de quadrinhos que eu quero fazer com fantasia medieval, assim como o clássico Tormenta que a gente tem, e o Holy Avenger. E o RPG me levou a conhecer outras coisas de todo tipo. Conheci quadrinhos de vampiros, filmes de vampiro, várias criações de todo tipo de gênero, todo tipo de história, graças ao RPG. Então, assim, o RPG me fez crescer na vida pessoal, profissional, e é uma coisa que eu quero levar, assim como os quadrinhos, para o resto da minha vida, e podendo misturar todas essas coisas e toda a bagagem de coisas boas que ela traz para mim. E aí galera, tudo bom? Aqui é o Will Conrad, sou desenhista de quadrinhos já há mais ou menos 18 anos. Trabalho hoje para a Marvel, para a DC Comics, para a Valiant, para algumas editoras na Europa. E eu sou muito fã, tanto de quadrinhos quanto de RPG.
O RPG ele foi muito importante na minha formação como criador de quadrinhos, porque além, óbvio, né, das vantagens da amizade que a gente acabou criando, da turma que a gente conseguiu formar, o RPG ele me ajudou a desenvolver mais ainda a minha imaginação visual, a minha criatividade. E quando a gente fazia os personagens, à medida que a gente ia fazendo os personagens, eu sempre desenhava os personagens, eu sempre procurava desenhar o grupo inteiro, então isso acabou me ajudando. E eu continuei jogando RPG durante muito tempo, jogo hoje ainda de vez em quando, e é muito interessante observar que quando você pega RPG, você pega os quadrinhos, você pega board game, você pega os próprios games, né, de Xbox, né, os games digitais, o quanto eles caminham junto. Tanto para mim, que sou criador, né, que trabalho com quadrinho, eu também faço muita coisa de criação de games, de personagem, faço muito concept design para filme, quanto o contrário, a gente que lê quadrinhos, a gente acaba tendo inspiração para criar as histórias, criar as aventuras. Então, o RPG ele fez parte, foi uma parte muito importante da minha história, tanto como pessoa como quadrinista, e ele continua sendo uma parte muito importante da minha história. Então é isso, um abraço. Olá, tudo bem? Eu sou Alex Esteves. Eu sou o Lobo Loss, somos da Eternalis RPG São Paulo. Estamos aqui falando um pouquinho da nossa relação com quadrinho e RPG, que são coisas muito próximas, né? Todo mundo que é nerd lê o quadrinho de RPG. Como que isso influenciou um pouquinho a nossa trajetória, que a gente é autor, a gente criou um quadrinho juntos. No caso, os dois nasceram bem juntos, bem próximos aí, né? Nós temos o conceito da narrativa, e a narrativa é um elemento importante, tanto no RPG quanto no quadrinho. Acho que a única diferença que a gente pode falar é que no quadrinho ela é bem visual, ela tá ali, ela tá pronta. Você tem um roteiro, você tem um desenho e você consegue, né, entender todo o contexto. Enquanto o RPG, a narrativa, ela vai sendo construída durante o tempo, né? Mas mesmo assim você precisa também criar um começo, meio e um fim. E além da narrativa em si, tem as temáticas, né? Então você curte Senhor dos Anéis, você vai querer jogar um RPG que tem a ver com orcs, com anões, com magia. Você curte super-heróis, você vai querer jogar um RPG que tem a ver com heróis. No nosso caso, a gente curte muito faroeste, né? A gente, o faroeste no Brasil de RPG não tem muito material, saiu agora Deadlands, tem também com o GURPS e tal. E a gente agora criou um cenário nosso de quadrinho. Se o der certo, vai virar RPG também. Fazer um RPG, né? Que é o Destination, que é um Cyber West, que tem coisa que a gente gosta, que é um cyberpunk e de faroeste. E de novo, é aquela coisa da narrativa, né? Como a gente colocou vários elementos que são separados, se você pegar, por exemplo, os RPGs, eles possuem esses elementos diferenciados. Então a gente pode aproveitar, por exemplo, o nosso projeto, que é o Destination, a gente aproveitar, por exemplo, os elementos que possuem do Savage Worlds, Deadlands, que a gente botou como exemplo, para poder agregar mais coisas. Então, tipo, existe uma gama variada de elementos que dá para você colocar tanto na sua mesa quanto no seu quadrinho. Ou no seu livro, ou na sua animação. E o legal é que a coisa é cíclica, né? Então, assim, a gente começou a jogar RPG porque a gente lia fantasia, quadrinhos, a gente começa a usar essas coisas na nossa mesa. A mesa faz a gente criar, ter ideias próprias, levou a gente a criar o nosso quadrinho, e a ideia do nosso quadrinho é criar o RPG em cima dele. Então, tá tudo ali, ó. É tudo bem agregado. Então é isso, nunca parem de narrar, nunca parem de escrever, nunca parem de ler, de jogar, de assistir, se divertir, né? Então exatamente. Então nunca pare de consumir essas coisas, porque elas sempre vão agregar aos seus elementos, seja ela em quadrinhos, seja ela na sua mesa, seja ela no seu filme, na sua música. No chaveco. No chaveco, que é muito importante. Então aproveitem bem. Qualquer coisa, curte aí o pessoal da Eternalis RPG, os grupos de RPG que nós temos aí, tanto em Belo Horizonte, São Paulo, no Brasil inteiro. Né? O Destination, que a gente está lançando agora. Procura nossa rede social, Destination HQ, lá no Facebook. E é isso aí. Muito obrigado aí, galera. Valeu!